Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast Sem Fé Não Tem Graça. A gente sempre tem que olhar porque às vezes eu esqueço o nome do nosso podcast. São tantos, né? São muitos, a gente passou horas decidindo, a gente não falou a história ainda do nome, né? Quem sabe num próximo aí, né? No episódio 100. No episódio 100 a gente vai falar. Ninguém vai ficar sabendo. E quando a gente chegar a 1000 inscritos, porque uma pura coincidência, quando a gente tem 1000 inscritos, aí você já começa a ter um nível de monetização. Mas isso não é o que importa pra gente. Não, a gente tá quase em 1000, né? Não sei se você tá acompanhando lá. Faltam apenas 960 para chegarmos ao primeiro milheiro. Ao primeiro milheiro, tá? Ok. Então, bem-vindos a mais um podcast e a gente está aqui com nossos amigos e alguns outros nem tanto. Vamos falar hoje sobre o tema eleição. Não, melhor. Não. Então, ok. Só se for a eleição dos santos, né? Pronto. Chegou o irmão, o Frei. Chegou o calvinista. A gente vai falar sobre a eleição segundo turno. Padre Kelmon, candidato padre, e contra Soraya Tronic. E o tema de hoje, ele é embasado num dito popular, um poema que a gente cantou na infância, que dizia: quando a tentação bate ao meu coração, eu digo não. Você cantou isso? Não, criei agora e isso vai virar música infantil um dia. Aí. Tava com dó de você ter cantado isso na infância. E a gente hoje vai falar sobre tentação e... Bola, começando com uma pergunta fácil. Hoje eu vou direcionar para não ficar aquele vácuo do início que a gente sempre tem. É uma coisa que tinha que melhorar. A tentação vem de Deus? É Deus que tenta? Ou é do diabo, sete peles? É uma boa pergunta essa. Ok, Wesley. A tentação, eu acho que... Eu penso, né? Que existem essas duas questões, né? A tentação, ela pode vir de Deus e ela pode vir do diabo também. Depende, a gente teria de que quem analisar aí o contexto, né? Teria que ver a situação, né? Como que é. Mas, a princípio, nós temos essas duas... nós temos essas duas realidades na Escritura, né? Tentação no sentido... A tentação, quando ela vem de Deus, ela tem um sentido um pouquinho diferente, assim. A palavra ali, na Bíblia, tem alguma coisa mais, levando em consideração assim, alguma coisa como se fosse uma prova, como se Deus estivesse querendo testar, como se fosse assim um teste, entendeu? Alguma coisa relacionada a uma provação, que aquilo vai ser algo pedagógico no sentido de um crescimento. De um crescimento, exatamente. E a questão da tentação do outro lado, né? Aí tem uma coisa mesmo para fazer o ser humano cair mesmo, né? Daí não tem essa coisa boa, assim. Seria mais uma questão, assim, de te tentar para tu cair realmente e quebrar a cara, assim. Não é crescimento, é queda. É queda. Wesley parece que balançou a cabeça discordando dos apontamentos ali. Aquele livro que trouxe ali, aquele livro do C.S. Lewis? Do Diabo e seu... Como é que é o nome desse livro? Vira a capa ali, não tem que fazer propaganda. Cartas de um diabo, de um aprendiz ao... Cartas de um aprendiz ao velho diabo. Cartas de um diabo a seu aprendiz. Não era isso, é só porque eu vi a cor. Esse livro, ele tem a ver com o tema, né? O cara já vem preparado, já vem armado. Não ele estudou a tarde inteira. Não, mas coincidentemente eu estudei. Não, é porque eu quero ler uma frase que eu lembrei desse livro. A frase do dia. A frase do dia vai ser do livro. No minuto 33 hoje. Não, mas é que esse livro, ele diz um pouco, ele amplia um pouquinho esse conceito, porque ele traz as estratégias do diabo, né? E a maneira como nós, às vezes, estamos já... entre aspas, derrotados pelo diabo, nesse segundo contexto que o Bola comentou aqui, achando que nós estamos bem, entendeu? Porque o cristão, o que quer? Não, cara, vamos fazer as coisas corretas, a gente já conversou amplamente sobre isso, e as maneiras como o diabo trabalha com esse pensamento do cristão, achar que está tudo correto. Então, o super confiante ali, né? Então, a maneira de deixar o cara acomodado, de deixar o cara não incomodado, como a gente comentou na semana passada... Não citamos períodos. Ontem, né? Exatamente. Então, esse livro ele traz bem essa parte dessa estratégia, né? Lógico, foi C.S. Lewis que escreveu, mas nessa visão, como se fosse o diabo, né? Tentando um crente, né? Que se diz crente, mas que está perdido dentro da igreja.
Então, cara, a tentação ela é muito ampla, assim. Se a gente for definir tentação, primeiro que a tentação não é pecado. Não sei se a gente ia chegar nisso em algum momento. Era o final, né? Era a pergunta para fechar o programa de hoje, então obrigado a você que nos acompanhou. Mas assim, muita gente. Não, mas é bom a gente entrar já, não no final, porque muita gente acha que, pô. O Júlio não é bom para colocar Não. Eu fiz aqui de acordo com o que era para ser, mas tudo bem, vocês podem chamar outro, quem sabe na próxima. Na verdade é porque ele faz sozinho, a gente não participa, então a gente então fica assim, por isso. Mas enfim, isso a gente ajusta. Mas muita gente acha que tentação é pecado, pô. Se você vê uma coisa, se você é tentado a pensar alguma coisa, direcionar seus pensamentos para um lado que não é tão correto, a gente já associa isso ao pecado, né? Mas não é bem por aí. Algumas situações, como a gente já comentou aqui também, elas já estão estabelecidas e nós nascemos num mundo de pecado. A realidade é essa. Nós podemos nos preparar, nós podemos estar bem mais ligados, saber identificar a tentação, saber onde é o nosso ponto fraco, onde a gente não consegue lidar, mas a gente vai estar sujeito a ela desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do mundo onde nós nascemos. E às vezes a gente, por tentar tanto, e cair tanto, e pô, se cair e levantar, a gente às vezes... Poxa, parece que eu já não sou mais merecedor de tanto que eu tenho caído. E às vezes a gente fica meio para baixo mesmo, porque, pô, eu não mereço a graça de Deus, porque... É tanto que eu caio que, poxa, parece que... Sabe, a gente associa esse fato da tentação ao cair, é pecado. Pô, e às vezes a gente tá numa maré tão feia e tão baixa mesmo, que esse ciclo nos derrota. Mas muito cuidado, esse ciclo ele vai existir sempre no nosso dia a dia, né? E aí entra a graça de Deus para nos ajudar, pelo menos, a que essa tentação não se transforme em uma atitude, em um vício, em alguma coisa que aí sim vai nos levar a ladeira abaixo, vamos dizer. Porque a gente tem alguns instintos pecaminosos dentro, a gente sabe disso. Cada um é honesto consigo mesmo de saber até que ponto ir, até que ponto não ir. Mas a tentação ela é muito disso, ela é muito de tentar aflorar nisso, para que a gente identifique ali, não, ali eu preciso fazer mesmo sabendo que aquilo não é correto. Mas a gente vai dar brecha para ela. Aí sim entra o pecado. E a tentação, ela tem uma diversidade também, porque o que é tentação para mim não é para outro e tal. E da mesma maneira com que Deus ele tem maneiras diferentes de atuar com a gente, Satanás também. E o próprio livro fala disso, né? Estratégias diferentes para pessoas diferentes, tudo personalizado, vem empacotadinho para cada um. E o intuito de Satanás, quando ele coloca isso no nosso caminho, é realmente a queda, né? É para te derrubar. E é aquele negócio, né? Ele não vai te oferecer algo que você já vai repudiar de primeira. Ele não vai te oferecer algo que você não tem interesse nenhum. Vai te jogar aquilo que ele sabe que você tem uma propensão a cair. Então ele vai te colocar aquilo que o teu coração de repente está ansiando, tá querendo muito. Então a tentação tem esse lado. Normalmente ela vem personalizada para cada um. E aí eu olho a tentação que o Rafa, por exemplo, tem mais dificuldade. Aí quando eu penso... Podemos falar de adultério? Não, já paramos no episódio 2. Paramos no num episódio atrás. Relações ilícitas. Isso. E aí, o que é tentação para ele? Para mim, se eu olhar daqui e sem ter empatia pela tua situação, eu vou falar, não, é ridículo o que acontece. Como é que ele cai num negócio desse? Da mesma forma, se ele olha de lá, sem ter empatia e entender o meu contexto de vida, ele também vai achar a mesma coisa. Então, o Satanás, ele coloca tentações que realmente eles... tem uma propensão a gente a cair. E o único jeito de não cair é estando perto de Deus, se aproximando cada vez. E até mesmo, às vezes, quando você acha que tá bem, você cai. E aí incorre nesse risco de achar que não é mais merecedor. E agora que eu caí, vou ficar aqui no chão, largado, e que não sou mais o filho amado de Deus. E nunca foi nunca, não é bíblico isso, não é mensagem bíblica isso. Até porque... a Bíblia é cheia de momentos onde tem personagens marcantes passando por tentação, né? A gente pode lembrar desde de José lá, porque José foi tentado, né? Num ambiente onde ele estava sozinho, sem amigos, sem família, ele estava sozinho, como um presidiário mesmo, e ele foi tentado pela mulher do Potifar, que, convenhamos, não devia ser uma mulher feia, né? Até porque ele tinha bastante opção ali para escolha. Então... ele passou por uma tentação ali. E convenhamos, era um jovem
sozinho, não tem ninguém vendo, Sim. o pastor não tá perto, meus amigos não estão aqui, Potifar não tava ali, a mulher era bonita, tava todo o cerco pronto para ele ceder. E ele não cedeu. Então, assim, se Satanás fosse um ser sem inteligência, ele teria colocado outra coisa qualquer, mas ele entendia o que passava no coração de um jovem, né? Então ele falou, vou colocar aqui essa mulher porque a propensão de ele cair é muito maior. Só que a conexão que José tinha com Deus era maior do que o risco da queda. Então ele passou por isso ali. E ele depois vai para Davi e até o próprio Jesus, né? Que depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre Jesus, que tem uma situação bem peculiar. Sim, a questão de Jesus eu acho que é importante, né, para ver essa questão do pecado ali. O Wesley estava falando, e eu lembrei do texto de um texto até do C.S. Lewis, que é do outro livro dele, que é aquele Deus no Banco dos Réus. O Evangelho puro e simples. Não, aquele é puro e simples. Vamos acertar pelo menos o nome dos livros, a gente não precisa saber. Mas eu vou ler uma parte aqui que eu acho que é importante. São 8 páginas. Não, algumas linhas aqui. Que traz essa coisa da tentação que é importantíssima, assim. Olha só o que ele fala aqui. Nenhum homem sabe quão mal ele é até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Uma ideia tola, mas muito atual, é que as pessoas boas não conhecem o significado ou não passam por tentações. Isso é uma mentira óbvia. E olha só o que ele diz aqui. Só aqueles que tentam resistir à tentação sabem quão forte ela é. Só aqueles que tentam resistir à tentação sabem quão forte ela é. Então, né, a gente analisa a nossa própria vida e a gente vê, né? Quando vem aquela coisa, né, para cometer um pecado, que o meu corpo, a minha mente se volta para aquilo, o quão difícil é resistir, né? Resistir. É voltar atrás, parar, né? Então, assim, quando vem essa coisa sobre nós e a gente tenta batalhar contra ela, é que a gente vê o quão forte ela é. E daí depois ele diz aqui, ó, afinal de contas, você descobre a força do exército inimigo lutando contra ele, e não cedendo a ele. E você descobre a força de um vento tentando caminhar contra ele e não se deitando no chão. Um homem que cede à tentação depois de 5 minutos, simplesmente não sabe o que teria acontecido se ele tivesse esperado por 1 hora. Né? E aí ele termina dizendo assim, ó, esta é a razão pela qual as pessoas ruins, de certa forma, sabem muito pouco sobre a maldade e sabem muito pouco sobre a tentação. Elas viveram uma vida abrigada por estarem sempre cedendo. Então uma pessoa ruim, uma pessoa mundana, uma pessoa ímpia, que ela, digamos assim, ainda não conheceu a Cristo, ainda não conheceu o Evangelho, na verdade ela não sabe nem o que é a tentação e na verdade ela não sabe nem o que é a maldade, porque ela não resiste. Ela não sabe o outro lado. Ela simplesmente, quando vem aquela sensação, ela dá vazão àquilo e pronto. Deixa a vida me levar. Né? Nós nunca descobriremos a força do impulso do mal dentro de nós até que nós tentamos lutar contra ele. E aí ele termina dizendo aqui, né? E Cristo, porque ele foi o único homem que nunca se rendeu à tentação, também é o único homem que conhece completamente o que a tentação significa. E ele é o único realista no total sentido da palavra. Porque Cristo, ele sofreu uma tentação absurda, a gente vai falar sobre isso depois, né? O que foi a tentação de Cristo. E ele segurou até o fim. Então ele sabe, assim, o efeito daquilo nele, daquilo no corpo dele, daquela maldade que veio contra ele, e ele mesmo assim resistiu e resistiu até o fim. E geralmente a gente nunca, quem sabe, chegou nesse ponto, né? Assim, geralmente a gente não chega nesse ponto. A gente já, que nem ele falou aqui, né? Depois de 5 minutos a gente acaba cedendo e a gente nunca consegue, pelas nossas próprias forças, nós nunca vamos conseguir resistir sozinho, até o fim, sozinho, né? Então é importante isso porque a gente pode analisar depois o outro texto também de Romanos que fala sobre isso, que na verdade a tentação, como a gente pretende discutir aqui hoje, ela é uma coisa que na verdade ela vai se dar mais
depois da conversão, né? E depois da salvação. Porque, como a gente acabou de ver, tem uma pessoa que é ímpia, que ela não conheceu a Cristo, não conhece a palavra, ela está vivendo a vida Para dela ela não é ali e tal. tentação, é uma coisa corrida assim natural. uma corrida natural e vai ceder, às vezes ela num momento assim ela vai achar que aquilo não é correto, ela vai tentar não fazer aquilo, mas é uma coisa que ela está vivendo uma coisa meio sem propósito assim. Mas E ela está aproveitando as oportunidades da vida, né? Assim. Exatamente. A hora que ela vê que quem sabe aquilo não é legal ou não é necessário, ela até resiste alguma coisa assim, mas daqui a pouco já cai e daí vive aquela vida assim. Então quem é salvo pela graça, que isso tem a ver com o nosso outro episódio que a gente falou sobre a graça, e agora se está salvo em Cristo e agora vive em novidade de vida, na verdade é que agora tem que enfrentar esse problema. Porque ele vai vir, né? Aquela situação ela vai se colocar diante de mim e daí é que o bicho pega. É que ela é uma palavra bem, vamos dizer assim, tentação é uma palavra bem restrita ao mundo cristão. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Porque a gente conversou um pouquinho isso no último, a gente tem os princípios, né, que regem a sociedade, e muitos princípios que regem a sociedade regem a religião também. Mas os que regem a religião, vamos dizer assim, o nosso caminhar cristão, vamos dizer assim, eles são um pouquinho mais amplos e um pouquinho mais profundos. E quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente tenta viver, não igual, mas nessa proximidade de Cristo, mais a gente, quem sabe, esteja atento a esse ponto, né? E é talvez uma pessoa que não tenha vamos dizer assim, essa consciência, né, de Cristo, vamos dizer assim, ela está regida por leis, né? Vamos dizer, uma lei que não vai te dizer, não, se você fizer algo extremo, vai ser um crime. Por exemplo, tem países onde trair o seu cônjuge é crime. Né? Não sei se aí, por exemplo, a pessoa trai... Aqui não. Não, acho que não, ainda não. Tem que avisar o pessoal, mas aqui não. Então, assim, no Brasil, não. Então, você, vamos dizer assim, um desvio de conduta, assim, até perante a sociedade. Mas não é crime, tá tudo bem. Às vezes a pessoa até vive com aquilo. E, não, é normal e leva aquilo como uma normalidade. Já em outros países, nem na sociedade secular ou na sociedade, vamos dizer, tradicional, né? Isso é tido como um crime, como uma coisa já fora de cogitação de se dispensar em, né? E o Código Penal coloca aquilo tem alguma repressão para aquilo. Então a tentação no mundo, na situação que a gente vive, ela é muito restrita ao cristão, aquela pessoa que conhece a Cristo e que se incomoda em fazer aquilo que não é a vontade de Cristo, vamos dizer assim. Que uma hora ou outra a gente vai conforme vai se dando o nosso crescimento, a nossa caminhada, isso vai indo e coisas que a gente achava normal antes de uma mudança de vida, vão começar a nos incomodar. É isso que se espera, né, de uma pessoa que entendeu a graça. Então esse incomodar é que a gente chama de tentação e chama de pecado. Então, às vezes, a gente não entendeu ainda muito bem porque a gente não está caminhando, mas simplesmente a gente caminha, isso vai nos incomodar, de certa forma. Poxa, eu queria não... Paulo fala isso, né? Eu queria não fazer, mas eu faço. Essa é a minha natureza. Eu gosto bastante desse texto porque ele deixa claro que a caminhada com Deus é uma jornada, cara. É uma jornada onde você caminha, você tenta fazer as coisas certas e essa frase de Paulo, ela dá uma força pra gente, pra entender que um cara do tamanho de Paulo na história da humanidade, que ele falava assim, ó, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu na minha cabeça eu falo, não, isso eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. E às vezes a nossa jornada é isso. Porque pode ver, muitas vezes que a gente faz alguma coisa errada, se a gente para pra pensar e fala, cara, eu não queria ter feito isso. Mas instintivamente, e até devido a algumas circunstâncias, você cai. E aí a importância de lembrar dessas histórias e falar, não, chegou o momento de levantar e vou continuar caminhando. É uma jornada, não acaba aqui a minha história. Então, levanta, sacode a poeira, sigo caminhando e vou com Cristo. E a caminhada rumo ao céu é espetacular porque ela não é por ordem de chegada, né? Se chegar tantos primeiros, esses vão passar, não. O importante é chegar. Não importa se é em primeiro, segundo, terceiro, não importa se é com o joelho calejado, com os pés todos esfolados, não. O importante é chegar até lá. E quando Paulo fala isso, que ele tenta... E Paulo, incrível a história toda dele, ele falou assim, ó, eu tento fazer as coisas certas e não consigo. Ou seja, Paulo era tentado. Paulo tinha as tentações e às vezes ele caía. Sim. Mas levantava e seguia em frente. Davi, quando foi tentado e cedeu à tentação, e se a gente olhar hoje desse lado da história, foi terrível o que ele fez.
Ele traiu a confiança de Deus, a confiança da população, teve um filho com Batseba, matou o esposo dela, fez uma trama diabólica tudo ali, ou seja, Sim, por um bom momento ali ele se entregou totalmente nas mãos de Satanás, mas aí, na hora que ele se dá conta do erro que ele fez, de todo o pecado que ele cometeu, ele cai de joelho e pede desculpa para Deus. A hora que Natan, né, o profeta, mostra para ele, ainda teve isso, não foi ele que simplesmente... Deus usou alguém para o falar profeta, né? Uhum. Mas, o cara que matou a ovelhinha lá e tal, né? A ovelhinha Mas que não era dele. Ele se viu na história. Não, você vê ele interpretou, ele podia muito bem mandar o cara embora. Na verdade, exatamente. Né? Na verdade, ele se indignou, né, com a história do profeta. E se Mas viu quem ali. que é esse cara aí que matou a ovelhinha do vizinho, sendo que ele tinha um monte? Não, ele ficou puto com o cara. Aí Natan falou pra ele, tu és essa pessoa. Uhum. Eu imagino assim, ele falando, né? Porque ele choque na hora. Não, né? e assim, eu imagino o Natan falando aquilo com autoridade de profeta, assim, olhando no olho dele de maneira que ele não teve pra onde correr. Não, e foi ousado, porque ele viu que... E daí ele viu que realmente era ele, né, que tinha cometido, né? E ele se viu na história, né? Como Wesley falou, né? Ele viu ali a situação. E aí eu acho que essa era a grande virtude de Davi, né? Porque o mais importante de se eu sou pecador ou não, qual é a minha atitude, né, que eu tenho diante do pecado, né? Então, pecado e pecador a gente sempre vai ser. O pecado sempre vai estar diante dos nossos olhos, né? É uma coisa que a gente não tem para onde fugir nisso aí, né? Isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Mas eu acho que o mais importante é qual é a minha atitude, né? Em relação ao pecado e ao fato de eu ser pecador. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu escolho o caminho de Davi, que foi o caminho de reconhecer né? e que nem tu falou, né? E se ajoelhar e se entregar. Ou tu vai escolher o caminho da rebeldia, né? Que esse é o perigoso, né? Caminho de ser rebelde contra Deus, de não reconhecer. De não reconhecer. E aí, então, dois caminhos e em relação ao pecado, né? A gente tem que tomar a gente tem que ter a mesma atitude de Davi, de reconhecer e se entregar, né? E isso que a gente está conversando tudo aqui, talvez para quem não tem o mínimo, não é um assunto que me interessa, cristianismo, graça. Cara, não pode não fazer tanto sentido, mas o que está por trás da tentação começou antes da gente existir como seres humanos, da maneira que a gente acredita. É Satanás tentando provar um ponto e Deus tentando provar um ponto. E a gente está no meio com uma coisa que é sagrada, livre-arbítrio. A gente escolhe. A gente escolhe a graça, a gente escolhe servir a Cristo. A gente escolhe, ponto. Ninguém nos obrigou a isso. Pode ser que alguém nos influenciou ali, nos deu essa opção, quer. Mas uma hora ou outra vai ser a escolha nossa, ao final. E Satanás sempre colocou isso como você tem opção a isso, e Deus nunca aniquilou o mal. O mal, ele existiu. A gente não vai falar a origem do mal aqui, não é o ponto, mas a gente nasce, ele existe. Quer você creia nele ou não, ele existe. Então você tem os dois caminhos para escolher, seja você cristão ou não. Então aí entra essa amplitude toda desse assunto que a gente está conversando. A gente às vezes restringe a tentação, fazer, não fazer, ceder, não ceder, ir contra a nossa natureza ou não. Mas, cara, é um assunto que já está incutido na nossa. Esse bem e mal, ele já existe na nossa mente. E nós sempre vamos ter uma coisa sagrada que Deus nunca tirou de nós e Satanás nunca vai conseguir tirar de nós também, que é o nosso poder de escolha. O nosso poder de decidir o que fazer, para que lado ir. Seja numa coisinha simples ou numa coisa grande da nossa vida. Nós temos essa liberdade, às vezes com mais opções, às vezes com menos opções, mas nós somos, até certo ponto, livres para escolher isso. Isso não fica preso realmente ao mundo cristão, fica preso ao mundo natural, onde a gente fala muito aqui do pecado, e às vezes muito tá isso ligado a uma questão até religiosa e tal. Mas a gente está falando de coisas do dia a dia. A gente está falando de chegar na venda, comprar o pão e o cara dar o troco errado e eu ver que ele me deu... Hoje em dia tem que falar um pouquinho mais, porque antigamente era centavos, valia bastante. Deu 20 reais a mais, eu vi... 20 reais também não. Não? 50 reais? Já começa. 20 dólares. Me deu 20 dólares. Que vale bem barras de ouro. Algumas que vale mais do que dinheiro. Me deu um dinheiro a mais. Naquele momento, o que acontece? Eu sou tentado a
fingir que nada aconteceu, sai com aquilo ali, e aí o que acontece muitas vezes? Saio me gabando ainda de que eu levei vantagem, porque essa é uma das características do povo brasileiro, né? Sim. O jeitinho brasileiro, desde a lei de Gerson, enfim, pesquisem na internet, é bem antigo. Então, nesse sentido, assim, então não está preso somente a uma questão religiosa, de igrejeira, não, é do dia a dia. Nós somos tentados em todos os momentos, porque naturalmente a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? E aí, durante a nossa vida, diariamente a gente é tentado nas coisas simples do dia a dia, a tentação de falar mal de alguém, a tentação de agir de maneira prepotente com as pessoas, porque não está só preso àquele universo da igreja. Então, eu ser uma boa pessoa não é natural. Nosso instinto não é ser bom. O pastor Andrei, ele sempre fala assim que se eu agir com bondade com você, me desculpe. Não foi minha intenção. Porque não é natural. Exatamente. A gente é gente ruim. Não é natural a gente ser bom com o próximo. Então, a naturalidade da nossa vida é tentar passar a perna, é tentar ultrapassar o outro da maneira que for, ser egoísta e ser prepotente, é ser arrogante, as características ruins que o pecado que habita em nós. O contrário é verdadeiro também. A partir do momento que eu tento fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, ele coloca dentro de mim coisas que não são naturais. E eu acho que o Rodrigo Maciel também fala que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência mundana. Sim. Né? Então eu acho que é isso mesmo. Nós somos... Nessa experiência mundana hoje tem um pecado, tem um instinto nosso que ele é muito forte. E só do lado de Deus a gente consegue resistir. Sozinho, esquece. Tem um ponto importante aí, Júlio, que é a questão assim... sim, esse é um assunto que interessa a todas as pessoas. Não só aos religiosos. Se tem alguém aqui que está nos ouvindo que não é uma pessoa religiosa... O Wesley, ele abandonou a fé. Acho que o nome não chama muito, mas enfim. E etc e tal. Não, isso é uma questão para ti também. Né? Para a pessoa que está assistindo. Fala para a câmera. Câmera 1 Não, ali. mas E quando tu fala que tu é ruim, que tu fala por ti, tá? Também. E quando eu falar de adultério, eu falo por vocês dois. Mas isso... Não, por mim não. Mas isso é uma questão que diz respeito a todas as pessoas. E, na verdade, assim, ó, as pessoas elas só serão verdadeiramente felizes quando elas compreenderem que, na verdade, sem Cristo e sem Deus, elas não vão chegar em lugar nenhum. Eu gosto daquela... A gente tá citando bastante C.S. Lewis, né? Mas aquela... É o especial C.S. Lewis. Especial C.S. Lewis. C.S. Lewis e você. Começou com Não, mas assim, ó... Timothy Keller, né? a Passou gente por Spurgeon. Quem é Timothy Keller? Até agora tava falando. Timothy Keller é considerado C.S. Lewis do século XXI. Mas depois a gente fala sobre isso. Isso. No outro, Mas assim, ó, no outro podcast. Deus criou o ser humano como um homem cria uma máquina. Esse é o texto do C.S. Lewis lá do Cristianismo Puro e Simples, né? Então, assim, como ele criou o ser humano como um homem cria a máquina. Então, o homem que cria uma máquina, ele já sabe como que aquela máquina funciona, qual é o combustível que faz aquela máquina funcionar. E daí C.S. Lewis diz assim, Deus criou o ser humano para ser movido por ele mesmo. Então, o combustível que move a máquina humana é Deus. Então, e quem não é religioso está sofrendo por aí, entendeu? Porque não entendeu isso ainda. Então, uma hora, se essa pessoa um dia quiser ter uma vida plena, ela vai ter que, mais cedo ou mais tarde, entender isso. Não desenvolve bem porque o combustível está errado. O combustível está errado e pronto. Então, quando a gente entender essa questão, aí a vida tende a melhorar muito. E daí tem um texto que diz assim, ó, baseado Tá nessa cheio de questão. textos hoje, né? Texto bíblico, né? Bíblia. Ah, tá, ok. Mas olha só, Romanos 8, né? Que trata dessa questão toda, 7 e 8, né? Romanos 7 tem aquele... A gente tá falando sobre tentação, né? Então tem a ver que Paulo fala assim, ó, poxa, as coisas que eu tento fazer corretamente eu não consigo fazer. E as coisas ruins que eu não quero fazer, essa eu faço. Então a tentação é isso, né? Eu quero fazer as coisas de Deus, quero fazer as coisas corretas e não consigo fazer.
mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é uma coisa que é a natureza humana, é isso dali, né? E daí depois ele vai dizer em Romanos 8:1, dizendo assim, ó, baseado nisso tudo, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Daí ele entra numa outra questão. Traz uma esperança para toda essa condição, né? E daí depois, no verso 12, ele vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, vocês não devem fazer, ou vocês não podem fazer, ou não precisam fazer, né? Tem várias questões aqui. Vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. A gente é muito ligado nessa questão de que parece que a tentação é uma coisa assim que está destinada ao fracasso já. Como se fosse uma coisa que a hora que ela chega, eu não tenho o que fazer. Ela é muito forte, ela é muito soberana na minha vida, a ponto de que quando ela chega, eu já estou derrotado. Não parece uma condição assim de que eu estou me privando de ser feliz porque enquanto eu estou resistindo, eu estou vivendo uma agonia. Exatamente. E aí parece que eu não consigo ser feliz. Exatamente. E a vida parece que é isso. Então toda vez que eu tiver que resistir, eu estou me privando de ser feliz nessa minha passagem. E aí tiveram pessoas nos séculos passados aí que entenderam essa questão de maneira errada, principalmente, né, questões assim ligadas mais à questão da doutrina católica, de entender as coisas. Daí nós temos os monges. Aí nós vamos para esse lado aqui que quando eles se sentiam tentados, eles mortificavam o próprio corpo, eles se isolavam nos lugares, batiam com a chibata nas costas para poder... Não funciona. Para poder dizer assim, ó, não quero isso, não quero ser tentado, não quero cair. Então, essa coisa de mortificar o próprio corpo, né? Para que não se caísse na tentação. E aqui diz assim, ó, então vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Esse é o ponto, a Bíblia coloca essa questão. Porque se vocês viverem de acordo com as exigências da natureza humana, vocês morrerão. E daí depois ele diz assim, ó, porém se, contudo, pelo poder do Espírito, vocês fizerem morrer, né? Tem aí as Bíblias mais antigas falam mortificar a carne. Se vocês fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então tem várias questões aqui importantes, né? Primeiro, que quando chega essa coisa da tentação, ela não é uma coisa que é... Uma sentença. É queda já. Uma sentença, queda marcada. É inevitável. Não. Vocês não têm que fazer o que a natureza humana pede. Então esse é um ponto de esperança, assim. Só que daí tem a segunda parte, ó. Se vocês viverem de acordo com essa... Muito pelo contrário, se vocês viverem de acordo com a exigência da natureza, vocês morrerão. Só que, se pelo poder do Espírito vocês fizerem morrer as obras do corpo, então vocês viverão. Então, assim, voltando àquela questão do que a gente falou agora há pouco. Isso é uma questão que tem a ver com pessoas que já estão salvas já. Nós não estamos... Esse texto aqui não é uma realidade para quem não está salvo ainda, digamos. Porque ele está falando ali, ele fala da graça, fala da questão da luta, depois ele fala da graça, fala do encontro com Cristo. A graça me salvou, eu agora sou uma nova criatura, correto? E agora eu entro nesse estágio aqui, que tem a ver até com aquele outro assunto que a gente falou da santificação. Um segundo ponto que agora, depois que eu estou salvo, eu agora tenho a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo. E aqui eu só consigo pelo poder do Espírito, né? Então, se eu fizer isso, né, eu vou ter uma vida feliz e tal, que depois ele continua falando aqui, né? E essa parte que você finalizou que é bem importante frisar, porque às vezes quando a gente lê esses textos isoladamente, e até na maneira com que a Bíblia foi escrita, Sim. Parece que é uma vida de penitências. Não, assim, muito pelo que você contrário. vive eu tenho que resistir, eu tenho que ir aguentando aqui nessa terra, enquanto Jesus não volta eu vou ficar sofrendo aqui, até para um dia eu ser feliz no céu. E talvez até essa imagem a gente passou muitas vezes para as pessoas, de que a gente vive aqui sofrendo para um dia ser feliz no céu. E a Bíblia fala exatamente do contrário. Resista, faça a tua parte, que o Espírito Santo vai fazer com certeza dele, de transformar, e
haverá um propósito, haverá um sentido na tua vida que você vai poder viver o céu aqui já na Terra. Sim. Você vai conseguir ser feliz. Então é importante, por isso que eu falei da questão quando você finalizou, que é você ser feliz aqui, é isso, assim. Não é que você vai viver uma penitência, não é que você vai viver 24 horas ali fechado no seu mundo, tentando resistir ao menu de tentações que Satanás vai oferecer. Não. É porque Deus está falando justamente para que você para que nós sejamos felizes, a gente resiste. A vida vai ter um propósito, a vida vai ter um sentido. E é aquele negócio, né? Toda vez que a gente cai numa tentação, a gente fica mal. Pode ver. Sempre quando a gente cai numa tentação, a gente fica mal. Quando a gente tem consciência desse estágio, né? Você fica mal. Então, assim, Deus já está te falando para você ficar bem. Já tá, resista a isso, eu vou te dar força, você vai superar e você vai ficar bem, você vai crescer. E é sempre importante frisar. A gente está aqui vivendo um propósito dentro desse estágio humano aqui, mas a ideia é que a gente seja feliz aqui. E a eternidade é para ser a continuação da felicidade aqui. Então, não é que é para a gente passar anos e anos, 80, 90 anos sendo infeliz aqui, à espera de um dia ser feliz no céu. Isso nunca foi propósito de Deus, não. Assim, Julio, eu acho que é mais Eu grave. fiz um episódio sobre sofrimento também, né? Eu acho vai ser em breve. Eu acho que assim, ó, tem essa questão de a gente ser feliz. Eu acho que, voltando ao C.S. Lewis ali, né? Se você se colocar, se você se colocar na mão de Deus, ele sabe qual é o combustível que faz a tua vida movimentar. Uhum. Entendeu? Então, não tem como você se entregar para Deus e você ser uma pessoa triste e você viver uma vida de sofrimento no sentido assim que nunca nada vai dar certo, que você vai viver uma vida sempre desgraçada, sempre infeliz, sempre, sabe? Não é isso. Uhum. Na verdade, essa vida você vai ter se você não se entregar para Ele. Que é o que está falando aqui. Porque o texto está falando de vida e morte. Se você levar a vida de qualquer jeito, no sentido assim da tua natureza humana, e você não controlar ela e se entregar para ela, o que a Bíblia fala aqui? Você vai morrer. Só que se você mortificar a carne, né, no sentido assim e você só faz isso através do Espírito, então você vai viver. Então é uma questão de vida e morte, na verdade. Não é uma questão assim de porque daí eu vou ser feliz e porque daí eu vou ser triste. Não. É que se você fizer isso, você vai viver, senão você vai morrer. É simples. Uhum. Tem uma questão anterior a essa coisa da felicidade, a felicidade pela felicidade, que é a questão da vida e da morte. Uhum. E até pegando essa parte já indo para um outro caminho também, né, na questão, a gente falou esses tempos atrás, em um dos outros episódios, dos inúmeros que a gente já gravou, né, a gente falou sobre os ritos, né, a gente falou sobre o rito e tal, e um dos que sempre me incomodou quando eu participei foi o da Santa Ceia. Sim. Mas por um motivo assim, sempre me pareceu mais uma cerimônia fúnebre triste do que um momento de alegria. Uhum. Qual que é a ideia da Santa Ceia? É você relembrar que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados e que a graça te traz salvação. E que naquele momento você está relembrando aquele momento que é para ser feliz. Sim. De entender que há salvação até para nós e os piores pecadores. E sempre sentia uma cerimônia, sabe, como... Parece que a gente estava triste pelo pecado tá indo embora. Uma sensação assim, sempre quando eu participei. E no meu entendimento, sempre deveria ser uma festa. Deveria ser uma celebração. Por isso que aquela imagem de ser uma mesa, uma ceia realmente, jantando, conversando, sorrindo, vivendo juntos, isso. E é isso que tem que ser. A partir do momento que eu venço uma etapa por intermédio de Cristo, eu sou feliz. Eu parto para a felicidade, eu parto para ser feliz realmente. E relembrando, cair, beleza, agora levanta e vamos recomeçar o caminho. Continua, né? Exatamente. A jornada continua, né? Tudo isso eu vos escrevi, o texto de João, né? Tudo isso eu vos escrevi para que não pequeis. Uhum. Porém, né? Uhum. Se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo. Então, essa coisa da tentação, do pecado, é uma coisa que vai estar sempre diante dos nossos olhos. É uma coisa que... Essa coisa aqui de mortificar a carne, no sentido assim de eu... a partir do momento que eu recebi essa mensagem do Evangelho na minha vida, eu vivia de um jeito.
e agora eu vivo de outro jeito, eu vivo em novidade de vida. Então, só que eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, né? Então, assim, eu vou ser tentado de várias formas. Aquela minha velha maneira de ser, ela sempre vai estar aqui, ó, voltando. Então, pelo Espírito, né? Aqui fala, pelo Espírito, só, mas sim, o Espírito de Deus é que faz o trabalho. A gente não pode achar que somos nós que conseguimos fazer esse trabalho, que é uma coisa que parte de nós. Não, isso aí é meritocracia, e aí a gente entra naquela questão também do legalismo e tal, como se eu tivesse que fazer alguma coisa. A graça, ela atua também aqui, né? Ela atua na salvação, que é de graça, e agora ela atua nesse processo que pelo Espírito eu consigo viver em novidade de vida, mortificando a minha carne, né? Nesse sentido, assim. Não é aquela coisa assim, angustiante de, como eu falei, né? De penitência. Agora tem que passar minha vida inteira mortificando a minha carne. Não, mas é entender quem eu sou, entender as minhas questões, colocar essas questões diante de Deus e viver feliz ao lado dele. Sabendo que ele, pelo Espírito, é o que pode me fazer evoluir, porque esse daqui é um processo que vai durar a vida inteira. Não é um processo que, assim, dentro de uma semana está tudo resolvido. Não, é um processo de uma vida inteira. Então, eu, pelo Espírito, ando, né, como a Bíblia fala, em novidade de vida, né? Feliz com Cristo, né, por estar vivendo esse sofrimento, digamos assim, né, entre aspas, que daí depois o Paulo fala assim, ó, porque onde que está aqui? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais embaixo ele vai dizer assim, ó, eu considero todo esse sofrimento, toda essa angústia, tudo isso que a gente passa, não é nada isso, comparado à glória que ele nos revelará mais tarde. Então, assim, claro, enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, enquanto nós formos pecadores, enquanto a gente estiver vivendo uma vida aqui, a gente nunca vai ser feliz plenamente. Plena, não adianta. Não felicidade plena. A felicidade vai vir um dia plena com ele. Eu consigo ter aqui uma atmosfera celeste, né? E vivendo com Cristo. Consegue dia a dia, viver bons momentos. Bons momentos, né? Essa coisa com Cristo, e ele vai te ajudando, através da bondade dele, da misericórdia, ele vai nos mantendo, vai nos ajudando. Só que a nossa vida aqui não é uma vida feliz nesse sentido, né? Ele é uma vida realmente de desafios. De desafios e, cara, é só com Cristo mesmo. E assim, a gente sempre tem que entender que tudo é uma sequência na caminhada, né? A gente começou pela graça, a gente entendeu que a nossa situação é incômoda, a gente entendeu que se a gente continuar indo naturalmente nesse caminho, a coisa vai terminar mal. A gente entendeu que tem que ter algo sobrenatural ali para nos guiar nesse caminho. E a partir do momento que a gente entende isso, o fazer o que a gente está acostumado a fazer ou estava acostumado vai nos incomodar. E é aí que entra o que a gente está conversando hoje. Mas, cara, o que a gente aceitou lá atrás vai ser o que vai nos ajudar a passar por esses momentos também. É isso que está dizendo ali. O Espírito nada mais é do que a graça de Deus atuando, aquilo que a gente entendeu. Então, assim, não é porque você vive nesse mundo que você vai ter que viver como os padrões do mundo te dizem para viver. Mas não é sozinho que você vai aguentar essa barra também. Não sobrevirão tentações que nós não possamos com Cristo enfrentá-las. A Bíblia diz isso é uma promessa. Então, assim, a partir do momento que a gente decide mudar algumas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, e aí cada um sabe de si, deixar de ver, deixar de fazer algumas coisas que a gente achava normal fazer, cara, a gente não tá sozinho nessa decisão. E aí que entra a questão maior por trás disso tudo. Tem um universo para nos ajudar, apesar de ter um terço de um universo também para nos tentar, né? E a gente, cara, a nossa função nisso é extraordinária, assim, a gente é objeto de disputa dos dois lados. Já pararam para pensar nisso? Né? Tem alguns textos que dizem que os céus observam atento, universos observam, não vamos entrar sobre extraterrestres aqui, mas o universo observam outro episódio ao que tá, a batalha que está sendo travada aqui na Terra, e nós não somos meros espectadores, nós participamos ativamente disso, apesar de muitos viverem como se não participassem disso, que é o que a gente está comentando aqui. E sobre essa questão de vazios, de somente em Cristo fazer sentido a vida,
Cara, muitas pessoas vão passar por essa vida, nascer, viver e morrer, buscando preencher esses vazios que só Exatamente. Cristo preenche, mas buscando preencher das mais variadas formas. Na verdade, nós temos vários colegas, vários amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, tentando preencher vazios, que um dia nós preenchemos com Cristo, mas eles estão lá, cara. Pô, precisa sair, precisa varar uma noite, precisa descobrir uma coisa diferente, um prazer que nunca tiveram, e aí entra na busca desenfreada, né? Uma bola de neve que parece que não tem fim. Não deixa de ser também um buscar de preencher vazios, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, quando a gente entende que Cristo preenche isso de uma maneira ampla, de uma maneira que faz sentido, a tentação, ela vira, vamos dizer assim, é até meio simples falar isso, mas ela é parte do jogo. Ela é parte do jogo, para quem tá vivendo aqui. Ela vai existir, ela vai estar ali, mas, cara, não é porque tá ali que a gente tá fadado a sofrer com ela, tá fadado a cair toda vez, uma vez ou outra nós vamos cair. Mas, cara, nós não estamos sozinhos. E Cristo é o maior interessado que essa briga seja ganha com a ajuda dele por nós também. Então, muito cuidado, igual você falou, pô, só sabe realmente quem suportou, quem teve ao lado, buscou a Cristo para que passasse por aquela provação, por aquele problema, que seja um sofrimento, que seja uma tentação, enfim, a situação que a vida nos colocou. Mas, cara, o bom da vida cristã é isso, você nunca tá sozinho. Exatamente. Você pode ter pessoas contigo para te ajudar também, por que não, né? Podem ser enviados de Cristo ali. Mas você tem Cristo contigo, cara. E eu acho que isso nunca vai ser um problema para quem realmente é cristão. Vai ser um problema para quem tá buscando impressionar os outros, ou para quem tá buscando corrigir algumas coisas ali, porque precisa impressionar alguém. Isso vai ser um problema, porque a nossa natureza é difícil você lutar contra isso pela nossa natureza. É difícil você lutar contra um vício. É difícil você lutar contra uma coisa que você sempre fez e você quer abandonar. Cara, vamos colocar no extremo aqui, alguém que está lutando contra o vício de drogas. É o vício, cara, vício são mesmo, 9 meses, 10 meses, e depois disso, quem passa por isso, poxa, a gente tem exemplos aí bem próximos. Cara, fala assim, não, é um dia de cada vez. É o lema, né? É um dia de cada vez, porque cada dia é uma luta. Cara, é difícil, eu admiro muito quem consegue. Mas, cara, Cristo também é uma saída para isso e para... Agora vamos colocar menos, assim, né? Não um vício. Mas, cara, ele tá disposto para que esse dia a dia faça sentido, faça lógica também, e para que essa luta porque a gente não desanime de tanto cair. Pô, ele tá ali para nos ajudar, é só a gente... E é interessante isso, de realmente entender que a tentação, essas lutas diárias fazem parte do jogo. E elas vão seguir. E tem coisas que talvez nós vamos lutar a vida inteira até Cristo voltar, num eterno levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Não tenho dúvida disso. E acho que Quer citar alguma coisa? Bulhão que fala, não é? Ou se não for, que seja dele agora. Vamos, né? Que não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas você levanta e tal. Nesse sentido. Eu não gostava de Mamon. Então, um dia, quando ele vier aqui, ele vai contar essa história. Mas é isso, assim. Bulhão, tá convidado. Considere-se convidado. O primeiro que a gente convidou. Então, assim, é isso. Vão ter coisas que a gente vai enfrentar a vida inteira, Cristo vai voltar e a gente ainda vai estar naquilo ali. Mas aí que entra o papel espetacular e maravilhoso da graça de Deus, que ela não leva em consideração de que quantas vezes você caiu, mas todas as vezes que você estava disposto a se abrir teu coração para receber a graça de Deus e novamente entender, eu continuo sendo um filho amado de Deus. Eu continuo sendo um filho do reino dos céus. Eu continuo sendo pertencente à família celestial. E para mim isso é espetacular. Porque Deus não olha o pecado que eu cometi, mas Ele olha o arrependimento no meu coração e a tentativa constante de querer ser melhor, de querer mudar e de estar disposto a aceitar a graça dele. Às vezes a gente pode até pestanejar assim, cara, será que... Porque... a gente tem uma visão muito humana, né? Então, quando alguém erra mais de uma vez com a gente na mesma coisa, enche o saco. Você fala, cara, quer saber? Eu te perdoo, mas não sou trouxa, né? Aquela coisa. Então, errou uma vez, beleza, 2 vezes, vamos 5 vezes, já não aceito mais. Sim. Agora, quando você olha por e vocês dois são pais, quando você olha, quantas vezes os filhos de vocês podem errar e vocês vão continuar aceitando eles novamente? Então, assim... muda a visão, né? Muda a visão. Assim. Completamente. 10 vezes não. Então é isso, a gente tem que olhar que nós continuamos sendo filhos amados de Deus e ele entende essa guerra que o Wesley comentou, que existe, que Satanás ele não tá jogando tranquilinho com as peças, ele tá jogando com as melhores peças para tentar tirar, quanto mais gente do céu ele tirar, mais ele machuca o coração de Deus.
E ele não tá preocupado se nós vamos numa agora. Não, ele tá tentando atingir a nós para machucar o coração de Deus. Essa é a ideia dele. E assim, Júlio, a gente foi criado num ambiente que isso também é uma coisa que tem que ser combatido, batalhando contra inimigos espantalhos, sabe? Coisas que não eram assim. Então, quantas vezes a gente ficou assim, tentando não cair na tentação de usar uma determinada roupa, ou de, sabe assim, eu tinha vontade de usar uma pulseira dessa daqui, mas... Essa aí eu até ia dizer que ela vem de uma corrente que eu... E aí eu dizia, não, mas... Se fosse de ouro ainda, mas pouco não, né? Aí eu dizia assim, mas como, né? Não é uma coisa que Deus condena e tal. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? A gente faz parte... Ele fala até aqui no Lewis no livro. Hoje é o episódio. Hoje é o dia de Lewis. A tentação de acordo com o Lewis. Do diabo, né? Falando ao seu aprendiz ali. O vermelindo, né? É o vermelindo e o mal danado. É espetacular. Assim, ó, de tirar o foco daquilo que realmente importa para coisas superficiais e tal. Então, assim, a gente passou a vida inteira se privando de comer um determinado tipo de alimento, não que isso não seja importante, de usar isso, de usar aquilo, de fazer isso, de fazer aquilo. E aquilo que realmente importava, a gente não avançou nesse sentido. A gente ficou batendo em espantalhos a vida inteira. A gente sempre falou o mundo entrando na igreja. O mundo entrando na igreja. Sempre o esmalte vermelho, colocando e várias questões, né? O erro em coisas bem superficiais. Se preocupando com cor de esmalte, se preocupando com comprimento de saia, não que isso não seja importante ou não. Abaixo do joelho, por favor. Abaixo do joelho, e se pode isso, se pode aquilo, se pode ir no cinema, se não pode, se pode ouvir esse tipo de música e não pode. Então, assim, quanto tempo e força e energia a gente perdeu contra essas tentações e a energia que, quem sabe, era para ter sido depositada para realmente aquilo que importasse, não foi desse jeito. Então a gente sofreu muito por causa disso também. Então, assim, muito importante também a gente entender essa questão sobre o prisma da Escritura, né? Aquilo que a Escritura fala, que é mundanismo, por exemplo. A Bíblia fala. Os verdadeiros pecados, né? Os verdadeiros pecados, né? Você tomar cuidado da sua língua, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Não, estou falando no sentido genérico. Evita apontar. Evita vamos apontar, falar na terceira pessoa. Pode ser, né? Não, eu não. Tem esse problema. A questão da fofoca, a questão de aquele que cria contenda entre os irmãos e tal, né? Várias questões. O controle da língua, né? A língua é um órgão... Estamos todos no mesmo assunto. Não, mas o problema é a maldita interessante, porque a Bíblia fala sobre isso, né? O Tiago fala tanto Tiago sobre 3, isso, né? ali. Um órgão tão pequenininho que pode levar, né, o corpo inteiro para o inferno e tal. E muitos dos pecados hoje que existem entre o povo de Deus, entre a igreja, tem a ver com essa questão da língua, de você saber falar ou não falar, ou o que falar, como falar, etc. O uso da palavra e das palavras, né? Então, assim, a gente focava em outras coisas e aquilo que realmente importava, a gente não evoluiu nessas questões, né? Então, é importante também saber, assim, escolher a guerra que a gente vai batalhar, né? Sim, despender energia naquilo que realmente deveria que importa, porque senão a gente fica dando soco no vento aí e não vai chegar em lugar algum, né? Então, a minha tentação, tudo bem, mas que a gente seja tentado, então, numa coisa que vale a pena, né? Tá mandando recado para Satanás, né? Eu não quero ser tentado por mulher feia. Vamos ser tentados naquilo que vale a pena e mortificar o corpo naquilo que vale a pena. Essa, vamos ser tentados naquilo que vale a pena, então. Obrigado, tal. Manda uma tentação de verdade, não vem com coisa pequena. Não, mas eu acho que isso tudo que a gente está conversando, graças a Deus, vem um pouquinho também com o nosso amadurecimento. Sim, sem espiritual. dúvida. Quando a gente começa, assim, a gente tenta se policiar nisso, né? Tanto é que toda vez que você fala de Santa Ceia, você fala de um fardo. Provavelmente a Santa Ceia para você era uma coisa... Mas assim, com o amadurecimento, quando a gente começa a responder por nós mesmos, a gente começa a entender e começa a ficar mais leve. E começa a fazer sentido as coisas. Então, se para você talvez não faz sentido, talvez você não tenha, né? Eu entendo que isso é uma coisa que a gente está falando do passado. E hoje a gente entende, graças a Deus, por isso. A tentação é outra coisa, esses detalhes também são outras coisas que a gente vai definindo com o passar do tempo. Não que a gente não deva se cobrar disso,
Mas é se cobrar, não cobrar o outro, não achar que nós somos espelho. E cada um tá num grau diferente de conhecimento de Cristo, né? Vamos dizer assim. E a gente nunca vai se igualar. De novo, aquela frase famosa que todo pastor usa, né? O evangelho é... Vamos lá, a inesquecível frase... Não, você fala isso direto. Eu nunca falei. Não, é uma diversidade, mas uniformidade na diversidade? É isso? Não. Não, vai. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Nós vamos sempre ser diferentes, apesar de estarmos caminhando para o mesmo objetivo. Então a gente tem que respeitar beleza, né? e ter esse amadurecimento também. Poxa, e graças a Deus, quando a gente começa a ter lampejos desse amadurecimento, é muito legal. Porque começa a fazer sentido, começa a ficar mais leve a caminhada. De novo, não que vai ser mil maravilhas, igual você comentou, isso, Deus nunca prometeu isso para todo mundo. Talvez a gente tenha frutos aqui. Mas, cara, a caminhada ela é dura, ela é difícil. Tentação vai vir, a gente vai cair pra caramba, a gente vai se questionar pra caramba. Poxa, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que não é? Mas quando a coisa flui naturalmente, é muito mais fácil dela fazer sentido. É muito mais fácil. Se não tá fazendo sentido pra gente, ou se a gente tá com um problema, provavelmente tá na hora da gente parar e voltar lá pro início. Não é problema algum isso. Reseta, porque ressignificar as coisas. É muito sábio isso. Pô, peraí, já não tá fazendo sentido, cara, peraí, zera tudo. Vamos lá, graça. Um dia você entendeu que você nasceu no mundo de pecado, o salário do pecado é a morte, você precisa da graça de Cristo? Não entendi. Já volta tudo, porque é aqui o passo inicial. Poxa, a graça me alcançou um dia, agora vamos lá, vamos ver o que vai ser, cara, tá leve, tá gostoso. Pô, mas eu tô passando por um perrengue, cara, mas Cristo tá comigo, pô, mas eu não tô entendendo. Passou, poxa, aquilo ficou uma cicatriz, ficou um aprendizado. É um caminhar, sempre vai ser assim. E faz muito mais sentido quando a gente entende que Cristo está caminhando com a gente, porque lá no início ele prometeu isso. E vai ser leve, vai fazer sentido. O que ele pediu para a gente fazer vai fazer sentido. O fardo é leve, o jugo é suave. Se a gente está sofrendo com Cristo, cara, isso é sofrimento, mas não é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. Porque a gente está caminhando ao lado dele. Nunca esse caminhar deve ser pesado. Nunca. Ele vai ter problemas? Vai. Mas ele deve ser um caminhar leve. Um caminhar que a gente deita à noite. Poxa, erramos pra caramba. Mas, cara, eu preciso pedir desculpa para fulano amanhã porque eu errei. Não, beleza, mas eu sei que Cristo está comigo. Aquela consciência, aquele caminhar está sempre. Então, cara, é muito mais leve, é muito mais tranquilo da gente entender tentação, da gente passar por tentação, da gente cair na tentação e saber que a gente vai levantar daquilo com a graça de Cristo e saber que a gente... É isso, nós somos miseráveis, não adianta. E é a graça de Cristo que nos faz levantar. E quando a gente tiver ciência disso, consciência disso, essas situações vão nos incomodar e a gente vai também crescer nessa escada da santidade. Não para se comparar com os outros, mas porque a gente quer ser mais semelhante a Cristo. E a gente precisa colocar isso para as pessoas, Júlio, que isso é uma questão de decisão. Essa questão do evangelho, de eu aceitar o evangelho e de eu viver em novidade de vida e viver essa vida difícil, mas com Cristo, me dando força através do seu Espírito, isso é uma questão de decisão. A gente falou sobre a igreja, né, e tal, e a gente comentou de que a gente acabou se confundindo com várias coisas, né, e a gente colocou, e a igreja ficou assim como se fosse apenas mais uma opção para as pessoas escolherem. E aí ficou assim como se fosse uma coisa de escolha, assim. Perdeu o propósito. E isso não é uma coisa de escolha. Isso é uma coisa que eu preciso tomar uma decisão. Essa palavra aqui, que diz assim, ó, se, Romanos 8,13, né? Se, contudo, pelo poder do Espírito, vocês fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Esse se não é um se de escolha. Se você fizer isso, se você não fizer, não. Esse se aqui é um se igual aquele se assim, ó. Se você tomar o remédio, ele vai fazer o efeito. É um se de decisão. Não é um ser de escolha, assim, sabe? Às vezes a gente fica ligado nessa coisa de escolha assim, não, mas não é uma questão de escolha, é questão de decisão. Eu estava escutando um podcast de um pastor esses dias, pastor Paulo Júnior. Outros podcasts. Eu escuto Se outros preparando podcasts. para ele. Não, pior é que não, é outro assunto, mas ele contou até uma piada que tem a ver com isso, que ele estava falando sobre questão de escolhas, né? E daí ele disse assim, a aeromoça chegou pro cara assim, no avião, né? E perguntou assim, o senhor vai querer jantar? Aí ele perguntou assim, quais são as opções? Daí ela respondeu, sim ou não.
É uma boa piada, é uma piada interna. Uma piada interna. Pra gente, assim, reflexiva. E trazendo para essa questão, é isso, entendeu? Às vezes a gente acha que o evangelho e acha que todas essas questões que nós estamos conversando aqui é uma questão de escolha. Se eu vou escolher frango, se eu vou escolher peixe, se eu vou escolher macarrão, mas não. É uma questão de decisão. Sim ou não. Ou não. Então eu preciso colocar essa questão primeiro, assim. Então eu vou viver uma vida feliz com Cristo, mortificando a minha carne, vivendo a cada dia com Ele, né? Depois de passar por essa experiência de salvação, ou não. Se eu não fizer isso, o final é triste, é a morte, como diz a palavra, né? Agora, se eu fizer isso, o final vai ser vida, né? Porque Cristo, o que ele veio fazer foi nos dar vida e vida em abundância, como ele mesmo disse, né? Então, essa decisão precisa ser tomada. Se eu quero viver essa coisa da tentação melhor, tomando melhores decisões e tendo força, né? Para vencer tudo isso, pelo Espírito, porque por mim mesmo não consigo, então eu preciso, em algum momento da minha vida, tomar essa decisão. Então é isso. Já deu? Sim, acabamos a primeira parte, a gente vai começar agora a segunda, mas a gente vai depois. Ficou a pergunta por que é que o Espírito levou Jesus para a tentação, mas se chegarmos na semana que vem a 1000 inscritos, que é a primeira meta, a gente vai responder essa pergunta já no início. Já no início a gente já responde. É tentação 2, então. Tentação 2, o retorno da tentação. Dependendo da monetização, a gente foge e não grava mais também, né? Não sei quanto que é. Eu já tô no aviso prévio na empresa. Eu quero viver... Não estou. Eu estou focado em resultado. Inclusive, amanhã vou ligar para meritocracia. Amanhã eu vou resolver os problemas que tem lá. Meritocracia. Amo vocês, né, pessoal da... Então, a mensagem que fica é, se for para ser tentado, que vale a pena. Não era esse. Fala por ti, né? Cada um fala a sua frase. Tu é essa, né? Não. A minha é unidade na diversidade. Porque a gente ficou achando que estava sendo tentado em coisas que não importavam, né? Então, perdi tempo. Perdi tempo. Me roubaram. Gastei energia. Gastei energia à toa. Isso. Mas obrigado a vocês que ficaram aí até o final. Obrigado a vocês também que ficaram aqui devido até agora. Tal, né? Até agora aí. E voltamos em breve com mais um Sem Fé Não Tem Graça. Valeu, pessoal. Um abraço. Passar bem. Passar bem.